Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Queria falar para vocês um pouquinho sobre uma coisa, uma experiência muito comum para muitas pessoas e trazer um pouco de clareza para essa situação que acontece. Veja só, é sobre, bom, vou falar aqui sobre o uso de determinadas substâncias, né, de determinadas drogas, né, em especial aqui a cocaína, né, uma droga muito utilizada aí por muitas pessoas, né? Então veja só, vamos primeiro trilhar um caminho aqui que ele vai ser assim, do aparecimento da vontade de consumir essa substância até o egocentrismo. Nós vamos trilhar esse caminho juntos aqui. Eu quero ir trabalhando com vocês esse processo para vocês entenderem como que um simples desejo ele pode desaguar lá no egocentrismo. Então vamos lá. Primeiro, tem certos tipos de situações que levam as pessoas a usar drogas. Não vou me aprofundar muito nisso agora, não é o intuito do vídeo, né? Mas a gente sabe que as pessoas usam em diversas situações diferentes por motivos diferentes, tá? E tem também pessoas diferentes, né? Usuários diferentes. Tem aqueles que ainda não estão experimentando graves problemas ou consequências, né? Prejudiciais ainda muito significativas, né? Muito evidentes ainda. Tem alguns que estão numa luta, né, entre busca por recuperação, por abstinência ou recuperação, né, e recaídas, frequentes recaídas, né, aquela luta contra o vício. Né? Tem pessoas que estão completamente viciadas, tem pessoas que usam eventualmente, mas já experimentam os danos, né, os efeitos colaterais ali do uso. Enfim, são diversos os perfis aí, né, de pessoas que usam drogas. Aí assim, é, vamos lá, eu vou trilhar um caminho aqui, como eu falei, pegando um tipo de pessoa que eventualmente faz uso de drogas, tá? Ou até com uma certa frequência, mas né, talvez já experimentou em algumas fases momentos mais difíceis um pouco, né, por conta de um vício, do vício, né? Algumas consequências mais pesadas um pouco, mas ainda assim não abandonou por completo e de vez em quando, né, usa, né, se programa inclusive de maneira consciente, vamos dizer assim, e faz o uso da droga. Então veja só, uma situação agora que poderia ilustrar melhor isso que eu estou dizendo. A pessoa se programa para ir para a praia, por exemplo, tá? Então ela vai, né, se programou para pegar uma prainha, né, ir para o litoral e tal. E aí ela já começa a pensar, porra, né? Vou levar uma droguinha, né? Vou levar uma substância aí para fazer o uso. É a famosa cerejinha do bolo. A pessoa está experimentando um certo bem-estar pelo programa que ela vai fazer. Então, assim, acordou disposta, tá com dinheiro no bolso, né? As coisas aparentemente estão bem feitas, bem colocadas, bem ordenadas, né? O dia tá bom, um sol bonito, né? Um ventinho agradável, toda aquela programação já para concretizar a ida para a praia. E aí parece, para essas pessoas, parece que está faltando a cerejinha do bolo. A famosa cerejinha do bolo é aquela substância de preferência e que tem convergência com essa situação. Claro que tem muitas pessoas que vão querer usar outras substâncias, tá? Mas não é aqui não é isso que eu vou falar. Eu vou falar da cocaína, né? Mais especificamente da cocaína. Que ela tem, de certa forma, ela tem uma convergência com essa situação, né? Que é né, essa euforia, né? Converge com o estímulo da cocaína, né? Com o que ela, né? Entre aspas, se propõe a entregar, vamos dizer assim, como efeito. Beleza. Então a pessoa pega a substância, né? A cocaína, e ela vai fazer o uso, tá certo? Ela vai fazer o uso. Olha só, aqui já tem um porém. Ela está se sentindo bem, porque o clima está agradável mesmo, porque a programação é boa, né? Então, assim, a situação que a envolve é favorável para que ela esteja se sentindo bem. E de fato ela está se sentindo bem por outros motivos também. Beleza.
Só que essa parte de corpo, mente, de organismo, isso pode se alterar muito rápido, né? Dependendo muito da pessoa também, né? Mas ela pode se alterar muito rápido, principalmente se envolver substâncias exógenas, né? Como o uso da cocaína, por exemplo, né? Então tá, essa pessoa que está se sentindo bem, quando ela vai buscar a droga, ela já começa a elevar muitos níveis de dopamina. Estudos mostram, aqui eu não vou me aprofundar nessa parte, não é da minha área de domínio, né? Mas só utilizando o pouco que eu sei aqui, né? Que dá para enriquecer um pouco a experiência aqui, né? Mas quem quiser se aprofundar no tema, busca informação para isso, né? Estamos na era do conhecimento, então né, não é difícil de encontrar sobre a questão mais neurocientífica, vamos dizer assim. Mas o que a gente sabe é que já começa a aumentar os níveis de dopamina antes mesmo do uso. Na busca, no caminho para ir buscar e concretizar aquela ação, né? No ensaio já tem picos de dopamina. Esses picos de dopamina, eles vão muito acima da linha basal da pessoa, do que seria um certo equilíbrio, né? Alternado com algumas situações prazerosas da vida, né? Mais normais e, melhor ainda, frutos de um certo esforço, né? Como que uma recompensa. Nesse caso, não há. Nesse caso, não há. Não há um esforço ou um tipo de recompensa, né? Pela situação. Simplesmente ela é forjada, ela é artificial, vamos dizer assim. Então, e o fato é que os níveis já sobem acima da linha basal. Só que a pessoa não vai conseguir manter isso, mesmo se ela continue usando. Por quê? Porque é uma substância química e conforme ela vai usando, querendo manter aqueles picos, ela vai também, por uma outra via, começar a experimentar efeitos colaterais. E quanto mais ela abusar da substância, mais colaterais ela vai sentir. Ou seja, é impossível manter os picos. E aí tem um problema. Nós vamos passar agora dessa euforia, a gente vai passar pela obsessão, pela compulsão e pelo egocentrismo. E vai desaguar no egocentrismo. Veja só. Então, ela não vai conseguir manter e ela já elevou acima dos padrões normais. O que isso significa? Significa que, quando retirada essa euforia causada pela busca e uso da droga, ela vai ter uma queda abaixo da linha basal. E aí, aquela sensação inicial de bem-estar que ela estava sentindo por conta da situação mesmo, ela não vai mais sentir. Vai começar a aparecer uma outra coisa, um desânimo, uma certa apatia, talvez até uma certa irritabilidade, né? Uma certa preguiça, né? Um mau humor, talvez, né? Vai começar a aparecer alguma outra coisa, uma certa distração, confusão, algo assim, você já percebe que a pessoa já não é mais a mesma. Aquilo foi uma aparência que ela se deixou levar e acabou depois se deixando influenciar pelo uso da substância. Então veja, ela deu aquele pico, a famosa cerejinha do bolo, aquela euforia que ela estava sentindo, ela aumenta, só que aí que tá. Essa euforia que ela está sentindo inicialmente e aumentada pela possibilidade do uso e então a concretização do uso, essa euforia ela aumenta a tal ponto de que ela já começa a se transformar em outra coisa. Ou poderia pensar também que aquilo que a princípio está se apresentando como uma euforia, logo atrás tem uma certa angústia. E a pessoa sabe disso. De maneira inconsciente, vamos dizer assim, mas ela percebe no fundo. Ou se ela não percebeu, né, se ela for sincera e honesta daqui para frente, né, depois de assistir esse vídeo, ela vai pensar sobre, ela vai ver
ela vai encontrar uma convergência ali, tá certo? Aquilo que está se apresentando como uma euforia e que é bom, né? Tem ligação com a circunstância, né? E que está dando um estímulo para ela, ele já tem por trás uma angústia. Isso quando aparece a questão da droga. Não raro, alguns dessas pessoas, na hora da busca, ela já começa um certo dilema moral. Se ela deve ou não deve fazer, se seria correto ou não, mas ela muitas vezes acaba se deixando levar, assim, pelo, não, tá tudo certo, não dá nada, né, e vamos curtir e tal, algo desse tipo, e ela elimina aquele processo ainda muito grosseiro, né, mas assim, um processo racional que talvez poderia chegar numa conclusão melhor. Mas ela corta esse raciocínio, né, falando coisas desse tipo, né, vamos curtir, tá tudo certo, vamos, né, enfim. Beleza. Aí o que que acontece? Como ela não vai conseguir manter esses níveis, esses picos, né? Ele vai começar a cair tão logo comece a passar o efeito, ela vai ter que usar de novo. E aí que essa euforia, ela já começa a ter uma transformação interior, ela já começa a virar a angústia. E aí, sabe o que que acontece? Vai aparecer, é o disparo da obsessão. Por quê? Porque se ela deixar simplesmente o efeito passar e ela não manter o uso, como vai cair abaixo da linha de equilíbrio dela, abaixo da linha basal, ela já não vai mais estar nem sentindo aquilo que inicialmente ela estava sentindo. Ela vai estar desanimada, ela vai estar diferente, ela vai estar sentindo um certo vazio. Ela já não está mais em sintonia com o restante, com a galera, talvez, ou com o próprio ambiente, ou com a ida para a praia, com tudo aquilo. Ela já começa a ter né, uma certa dissonância, né, com aquela vibração ali. E aí o que que começa a aparecer? Começa a aparecer como se fosse né, essas coisas já não estão mais me produzindo aquele efeito inicial, muito menos aquele provocado. Então ela começa a abreviar tudo isso e começar a ter um hiperfoco na substância. Essa é a famosa obsessão, já é o disparo da obsessão. Então as coisas estão acontecendo, tá a caminho da praia e tal, mas ela já não consegue mais pensar de maneira tão abrangente assim, ou mais ampliada. Ela já começa a abreviar tudo isso e focar na substância que vai trazer para ela de novo aquele pico. Só que a cada uso dela, né, quando ela usa novamente, vem um pico cada vez mais rápido e cada vez mais rápido ele some também. E essa angústia vai tomando conta do peito. De repente essa pessoa ela já não está mais ela está em zero sintonia. E aí ela começa a enfrentar, dependendo do nível que ela já se encontra, né, de quanto tempo ela usa, do quanto ela abusa das drogas também quando ela faz o uso, já começa a aparecer uma outra coisa. Ela realmente ela quebra aquele clima e ela já não consegue mais interagir da mesma maneira. E aí que eu falei que aquilo que foi inicialmente uma euforia, ele foi se transformando aos poucos em angústia. E isso mantém a pessoa, essa obsessão, né, disparada, a compulsão de continuar mantendo o uso para garantir aqueles picos sem perceber que os colaterais estão aumentando, né, leva a pessoa a ficar muito ensimesmada, pensando só sobre aquilo, né, e naquela sinuca de bico, vamos dizer assim, né, uma certa encruzilhada em que ela fica se remoendo nela mesma, o egocentrismo. Aqui já são sinais para esses perfis, para essas pessoas, já são sinais de que a pessoa está experimentando um vício. Algumas características de qualquer vício é obsessão, compulsão e egocentrismo.
Na literatura mais específica ali, de alguns grupos de apoio, como AA, INA e tal, eles trabalham com a ideia de que a compulsão seria o aspecto físico da doença, a obsessão o aspecto mental e o egocentrismo o aspecto espiritual da doença. Então, pensem sobre isso, né? Se alguém, né, se o chapéu foi lançado, né? Se alguém se identifica com isso ou conhece alguém que, né, analisando isso que foi dito, né, lembra de alguma pessoa e fala, caramba, mas é bem o que acontece com o fulano, e você se preocupa com essa pessoa, compartilhe esse vídeo, né? Se você gostou, se fez sentido, compartilhe, né? Comente também. E, e se você é uma dessas pessoas aí que faz isso, analise melhor, pense melhor, né? Não corte aquele processo racional, aquele dilema que talvez você está enfrentando, que o mais correto é você enfrentar esse dilema e você vai chegar à conclusão por você mesmo de que não vale a pena. E aí sim você consegue, logo já passa essa euforia, né, do fruto do uso, né? E você vai se manter conectado naquela euforia natural e mais saudável ali, convergente com toda a vibração do momento, vamos dizer assim, e você vai poder curtir legal aí, sem efeitos colaterais. Beleza? É isso. Valeu, um abraço, espero ter ajudado.